Você é gestor de projetos e tem dificuldades em fazer com que a execução faça as tarefas de acordo com o seu planejamento? Você perde horas e horas estudando, entendendo tudo que tem que ser feito, realiza o seu planejamento, mas mesmo assim é difícil entregar no prazo. Você precisa depositar muita energia para que as pessoas entendam o seu planejamento. Vamos falar um pouco então sobre o MS Project. Quero compartilhar com vocês aqui um pouco, aqui é um modelo de projeto para a gente discutir um pouco como fazer um planejamento melhor e com que a execução entenda esse planejamento e consiga executar então as suas atividades no tempo certo e que você consiga distribuir os seus recursos de tal forma que você consiga garantir aquele prazo de entrega lá na frente. Muito bem, temos aqui um modelo, vou fechar aqui para vocês verem. Coloquei dois projetinhos aqui, tá? Fictício, são nomes fantasia aqui, números fantasia, só para vocês entenderem. Os dois estão no único arquivo aqui para me explicar melhor. E muito bem, abrindo eles aqui nós temos todo o planejamento. O que é o planejamento? São as tarefas, né? Nós pegamos aqui um projeto, um pedido de compras, e a partir desse projeto foi feito um estudo sobre as tarefas que têm que ser feitas, as etapas, a duração de cada etapa, e colocado numa sequência, colocado aqui as predecessoras, vou mostrar as predecessoras aqui, toda a amarração, essa é a parte do planejamento, não é verdade? Definir quais são as tarefas, qual a duração para cada tarefa, de tal forma que nós conseguimos entregar o projeto com a qualidade, no prazo que foi negociado com o nosso cliente. Muito bem, só o planejamento, ele é o suficiente para garantir? Não. Por isso que existe o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Ambas as funções são de extremamente importante, elas se completam. Então, aqui nós temos um planejamento, controle da produção. Eu já comecei o controle da produção, já começamos aqui colocar o percentual aqui de execução de algumas atividades, né? Algumas já estão 100%, outras estão 0%, porque ainda não foram feitas. E a programação, onde é que entra a programação? A programação, em muitos lugares, ela é feita separada, ela não tem um vínculo necessário para que se garanta um planejamento. Veja bem, se eu fiz um planejamento de dois projetos aqui, e eles são iguais nesse caso, tá? Mas eles podem não ser exatamente iguais, mas eles utilizam os mesmos recursos. A programação, o que é que ele faz? Ele pega essas tarefas e ele distribui entre os seus recursos. Então, quem é que vai fazer aqui a aquisição dos parafusos? Vamos aqui na parte, quem é que vai fazer essa solda completa dessa peça? Quem é que vai fazer esse serviço de montagem, inspeção? São as mesmas pessoas muitas vezes, são os mesmos recursos. E se você faz o seu planejamento separado e a programação, depois pega esse monte de informação para tentar fazer essa programação, é aí que está o grande problema. Porque você deveria pegar esse planejamento e fazer uma programação utilizando os recursos que você tem disponível na sua empresa, de tal forma que você utilize esses recursos, os mesmos recursos, distribuído entre todos os projetos que que estão em execução. É assim que você garante que aquilo que for planejado irá passar em tempo hábil por todos os recursos que você tem. Então vamos lá. Nessa primeira coluna é uma coluna de indicadores. O que são esses sinais vermelhos e azuis aqui? Bom, o azul tá fácil. O azul são as tarefas que estão 100%, tá? O vermelho, o que é o vermelho? O vermelho é um sinal de alerta. Então nós temos aqui um primeiro sinal vermelho que ele quer dizer o seguinte: esse projeto ele tem um prazo de entrega e esse prazo de entrega já está
estourado, já passou. Como é que eu sei? Vou dar um clique duplo aqui. Ele tem uma data limite, dia 7/1/2022. Ele já está no dia 11/1/2022. Por isso que ele está alertando para mim que já ultrapassou a data de entrega. Então, toda informação que você der para o Proje, ele volta para você. Então, se eu falei que esse projeto tem uma data limite, quando ele ultrapassar, ele vai me informar. E essa outra informação, que é onde vai entrar agora a parte do recurso, ele está dizendo o seguinte, olha, esse recurso que é o torno aqui, uma máquina, esse recurso, ele está alocado no mesmo dia, no mesmo horário, em outra tarefa. Então você não consegue executar as duas tarefas no mesmo dia, no mesmo horário. Você precisa realocar esse recurso. Mesma coisa aqui. Se nós olharmos aqui o projeto de baixo, ele também está trazendo essa informação, ao torno, que é justamente essa tarefa que está sendo executada aqui, está programada para o mesmo dia. Isso não vai acontecer. Você tem duas peças para colocar numa mesma máquina, no mesmo dia, vai acontecer? Não vai. Então, se a gente trabalhar com esses projetos de forma distintas, separados, né? Olhando um projeto individual e o outro, a chance de você enxergar essas tarefas que se confrontam é muito pequena. Aliás, dificilmente você vai conseguir enxergar. Por isso que causa as brigas, os desconfortos, e um quer saber mais do que o outro ali no momento. Mas a chave para resolver esse problema está aqui. Você realocar os seus recursos de forma correta. Muito bem, como é que eu faço então para me ajustar esses cronogramas aqui? Eu vou dar um exemplo manualmente, eu vou mudar essa data de início aqui, vou jogar lá na frente. Olha que legal, sumiu aqui os problemas de recursos dessas tarefas. Porém, toda essa parte aqui foi reprogramando e, consequentemente, o meu prazo final, que já estava estourado, foi ainda mais para frente. Então, olha manualmente como é complicado eu vim aqui simplesmente jogar para frente. Toda vez que tiver um problema desse, eu tiver que fazer isso, hein? É muito trabalho, não é verdade? E a hora que eu fiz isso, o que estava chocando com ele aqui referente a prazos, né? Também sumiu, mas ainda tem algumas atividades que tem esse problema. Mas muito bem. E se eu não quiser fazer manualmente? Ó, voltei aqui. E se eu não quiser mais fazer, eu não quero fazer manualmente, eu quero que o Project reprograme as tarefas para mim, de forma que não aconteça mais de estarem para o mesmo dia, o mesmo horário. Ele vai fazer uma programação mais redonda, que realmente dê para mim entregar. Então nós temos a opção dentro do Project que faz automático isso. Olha lá, muito bem. Agora não tenho mais o problema de recursos, tá vendo? E ele ainda me mostra aqui, numa cor um pouco mais escura, o que foi reprogramado. Então veja que ele jogou um pouco para frente algumas tarefas, respeitando algumas regras que eu coloquei. Tá? Por que ele não jogou esse aqui para frente e jogou o outro? Porque como esse já está atrasado, eu disse para o Project o seguinte, olha, só reprograma para mim aquilo que não vai me impactar nas entregas finais. Então ele permaneceu lá, ele já estava atrasado, mas ele não atrasou mais. Ele reprogramou o outro projeto de tal forma que ele não está vermelhinho, tá vendo? Ele não ultrapassou a data limite dele e ele conseguiu encaixar na sua programação uma melhor execução das tarefas. Muito bem. O Project, essa é uma das principais funcionalidades do Project, vamos falar assim no dia a dia. Planejar e programar a execução das suas tarefas de tal forma que você consiga garantir as entregas finais, um prazo de entrega. Por exemplo, né, você fala assim, mas você não está garantindo esse aqui, ele estourou o prazo. Olha, aí eu posso trabalhar no calendário desse Project. Olha, se eu trabalhar um sábado, 2 sábados, tal recurso, se eu aumentar a disponibilidade de um recurso específico, aí a gente pode estar conversando mais para frente como fazer isso, mas a gente consegue já se antecipar ao problema e buscar uma solução.
para ver se a gente consegue voltar ao prazo anterior aqui, que era o prazo da data limite, né, do dia 7. Gostou dos nossos conteúdos? Se você gostou, compartilhe, siga os nossos canais, curta e nos ajude a divulgar esse material para mais pessoas e ajudar mais empresas, mais profissionais dessa área. Valeu!